Bom dia, 7h07 da manhã dessa quinta-feira, eu sou a Rô Moreira Lima e esta é a live da Be Heart, Respira no Coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, Tati, Rose, sejam bem-vindas. Oi, Li, Grace, Nito, Amanda. Bom dia, meus amores. Bom dia, Rô. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Quem vai chegando já vai conectando com o coração. Alegre dia, Rô. Vai conectando com o coração e sente aí se você quer trazer algum assunto pra gente papear hoje. Enfim, eu sempre trago um assunto, mas fico esperando vocês trazerem o de vocês. Oi, Eunice. Oi, Maria. Bem-vindos e bem-vindas. Esperar alguns minutinhos as pessoas chegarem. Mas a gente já vai conectando com o coração, vai organizando a respiração e sentindo aí. Quero falar sobre meu desafio, quero contar, compartilhar como a coerência está entrando na minha vida, ou quando eu pratico, ou como a coerência me traz insights para determinados desafios. Pensa aí se você quer trazer alguma coisa, compartilhar com a nossa comunidade, perfeito. A Pati, a Rose sugere como ressignificar uma experiência ruim. Excelente, excelente, vamos falar disso. Bom dia, Pati e Tati, sejam bem-vindos e bem-vindas. Ali fala de fé e confiança, isso que a gente pode fazer ali é ativar essas frequências da fé e da confiança na nossa primeira prática. Excelente, excelente. E aí a gente passa um pouquinho por isso quando a gente fala de ressignificar uma experiência ruim. Então, bom dia a todos que estão chegando. E mais um minutinho a gente começa a nossa primeira prática. Quem está vindo a primeira vez, a gente pratica 2 vezes coerência cardíaca. Primeiro a gente abre o campo praticando coerência e ativando emoções que nos regeneram, aquelas que a gente quer instalar no nosso sistema, ou aquelas que estão vibrando no campo hoje, e a gente vai respirar essas emoções e instalar essas emoções nos nossos sistemas. Em seguida a gente vai bater um papo, né, como sobre ressignificar experiências desafiadoras. E no final a gente fecha a nossa prática irradiando o nosso coração para nós mesmos, para os outros e para o planeta. A Rosângela diz: estou fazendo listas do que me nutre para o curso e sua live. Faz parte das maravilhas nutridoras. Obrigada, Rô. Também a sua presença nutre muito a gente aqui na Be Heart. Você é muito querida pra gente. A primeira vez que eu vi a Rô, que eu encontrei a Rô, foi no Modo Vida, no curso que eu dei com a doutora Marina. E depois a gente interagiu muito por um treinamento que a gente fez por WhatsApp para essas pessoas que fizeram parte do grupo, do curso. E quando eu tava dodói, a Rô me ajudou fazendo uma massagem em mim, a gente se conheceu pessoalmente, foi muito generosa. Muito obrigada, Rô, por você existir aqui na Be Heart. E é isso, meus amores, então a gente vai para a nossa primeira prática, a gente vai ativar as frequências da fé e da confiança. E eu queria antes disso lembrar, né, assim, dos meus estudos do Mestre Jesus, que ele fala que fé é um estado de certeza, né? Ele não entrava numa cura, na produção, na manifestação de um milagre, sem ter a certeza absoluta de que aquilo era possível, de que aquilo ia acontecer, né? Então, acho que a gente pode entrar nessas frequências com esta reflexão. Fé, confiança, na verdade, fé é mais do que só acreditar, né? Entrar num estado de certeza de que eu tô vibrando aquela intenção, que eu tô vibrando aquela, né, vai acontecer, vai dar certo, já deu, já é, e confiar, né? Entregar para o universo os nossos sonhos, desejos de manifestação, mas lembrando que tendo certeza de que isso está sendo recebido
pelo universo, pelo campo, e que a gente pode ter confiança no tempo do universo, a manifestação pode acontecer. Então é mais ou menos essa reflexão que eu quis trazer na hora que a gente vai ativar a fé, a confiança, e muito provavelmente a gente vai ativar também a gratidão, como se aquela situação que a gente quer ver manifesta, que a gente vibra, tem certeza, entrega, como ela já tivesse acontecido, né? Então vira a gratidão. Gratidão, segundo o Dr. Joe, deixa eu ver, Dr. Joe Dispenza, alguma coisa assim, tipo, é o último estágio antes da manifestação. É você ser grato por algo que ainda não se manifestou. Vamos experimentar? Então vamos lá, meus amores. Boas-vindas a quem chegou agora. Café. E vamos lá. Posição confortável, olhos abertos ou fechados. Se você puder, fecha os olhos, conecta com seu coração. Diga bom dia para o seu coração. Um bom dia para o Gus também, meu amigo que está chegando aqui. Vai conectando cada vez mais profundo com o centro do seu ser. Vai acalmando e aprofundando a sua respiração. E o primeiro passo para qualquer transformação é a gente fazer aquele exercício de autopercepção. Então observa primeiro o seu coração, diga bom dia para ele. Sinta os seus batimentos cardíacos. Sinta esse campo amoroso que vibra a partir do seu coração. E agora, como se seu coração tivesse olhos, faça aquela observação. Como está seu corpo físico? Como está a sua mente, seus pensamentos? Como estão as suas emoções? Que emoções você traz aqui nesse momento? Elas te drenam, elas te regeneram? Elas são intensas, são mais silenciosas? E acolhe tudo que vem, tudo é só uma informação nesse momento. Todo desconforto, todo conforto, acolhe com a mesma intensidade no amor do seu coração. E com essa fotografia deste momento, faça uma escolha consciente nesse momento de se transformar a partir de uma prática de autorregulação de coerência cardíaca. Então nós vamos respirar no coração. Foco no coração e vamos inspirar e expirar por mais ou menos 5 segundos. Cada coração tem seu ritmo e o objetivo é você encontrar o seu ritmo confortável. Então inspire por 4 ou 5 tempos, profundamente, lentamente. E expire. Vai fazendo esses ciclos bem profundos e criando ordem na forma como seu coração bate. Inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos. Mais 2 ciclos bem profundos. E vai sentindo os nossos corações se sincronizando e criando um campo coletivo. Um campo que reúne as informações de todos os corações aqui presentes. Nesse estado de coerência, vamos ativar neste momento no coração a frequência da fé. Localize em algum momento da sua vida onde você teve uma fé que era mais do que acreditar, era uma certeza. Mesmo sem saber o futuro, a gente se coloca nesse lugar de certeza de que está tudo certo e que no tempo correto todos os desafios vão se desenrolar e todos os sonhos podem se manifestar.
Inspire por 4 ou 5 tempos esta frequência da fé no formato de certeza. Vai respirando e instalando essa energia no nosso campo coletivo e em cada célula, em cada pedacinho do seu ser. Inspire fé, certeza. E ao expirar, vai sentindo esta frequência se instalando no seu coração, em cada pedacinho do seu ser. Inspire fé e certeza. E expire. Vai se colocando cada vez mais nesse estado de certeza da manifestação. Uma vez com a fé instalada, a gente ativa a frequência da confiança, que a gente entrega para essa energia maior os nossos sonhos, os nossos desafios, nesse estado de certeza de que essa situação está sendo cuidada pelo universo no seu tempo correto. Inspire confiança neste momento. Se você precisar, lembre de algum momento onde você confiou e respire. Inspire confiança e expire e vai instalando confiança no seu ser e no nosso campo coletivo, que vai ficando cada vez mais forte e poderoso com essa prática conjunta. Inspire profundamente e expire confiança. E por último, a gratidão. Vamos ativar a frequência poderosa da gratidão e vamos respirá-la. Se possível, localiza na sua história um momento onde você teve fé, confiou e agradece. Pode projetar isso para o seu futuro, essa gratidão de que seus sonhos e seus desafios estão sendo acolhidos pelo universo. Inspire gratidão, expire e vai alimentando o nosso campo coletivo com essa energia de alta frequência, de alta abundância. E aos pouquinhos vai voltando a atenção aqui para nossa live. Observa qualquer mudança no seu corpo, mente, emoções. E quando você puder, abre os olhos e conta pra gente aqui como você se sente. Dou super boas-vindas a todo mundo que chegou aqui. Se tiver alguém que chegou pela primeira vez, conta pra gente vai explicando de forma mais profunda. E a gente vai então abraçar esse tema da Rose, como ressignificar uma experiência ruim pelo olhar da coerência cardíaca, pelo olhar do estilo de vida baseado no coração. Será que a gente precisa ressignificar, né? Essa é uma grande pergunta, assim, se o caminho não é mais acolher, né? E entender o real desafio que está por trás de determinada situação. A Vanessa está em paz. Muito bom. Eu me sinto mais vital. Vou começar até a falar um pouquinho da minha situação dessa semana, para juntar aqui no assunto da Rose. Eu hoje, por exemplo, pela primeira vez em muitos anos, eu fiquei com insônia. Apesar de tanta prática de coerência, eu fui impactada por uma notícia muito desafiadora ontem no final do dia, assim, quase no início da noite, de que a nossa agência de marketing, que a gente estava bastante feliz com a parceria, não poderia mais atender a BeHeart. E isso foi um impacto gigantesco,
porque eles avisaram de ontem e para hoje já não iam trabalhar. Então eu fiquei muito impactada com isso, né? Apesar de eu ser bastante resiliente, isso me impactou fisicamente e emocionalmente, porque sem ser nesse sábado, no outro eu tô indo lá para o Instituto HeartMath na Califórnia, nos Estados Unidos, e a nossa equipe é muito enxuta. Então eu contava muito com essa parceria com a agência, para tocar os projetos, né? Tudo isso que a gente está fazendo aqui para vocês, as redes sociais, a produção dos cursos, os lançamentos dos cursos. Então eu fui muito impactada por isso, que até acabou interferindo no meu sono, né? Então, na hora eu fiquei com muita raiva, né? Porque a gente é resiliente, mas na hora que acontece uma situação como essa, a gente tem que acolher, né? Acontece, a gente tá com essa raiva, não há nada que a gente possa fazer, porque é uma escolha do outro, mas eu me sentia muito injustiçada ontem à noite. Eu falei assim, como assim, né? Eu sou resiliente, mas na hora que vem uma notícia como essa, é desafiador aceitar, né? Mas eu fui trabalhando, fui respirando no coração. Eu estava entrando na terapia quando essa notícia veio, e veio assim, você viu o e-mail? Da própria agência, né? Dá uma revolta, porque não existe essa responsabilidade comercial. A gente assina um contrato com prazo de aviso prévio, né? Então, assim, se você, qualquer uma das partes, quiser romper com o contrato, a gente precisa de 30 dias para poder fazer essa transição para uma outra agência, para um profissional, não no momento que eu estou indo viajar, né? A nossa estrutura é muito enxuta na BeHeart, porque a gente é startup, a gente não fatura ainda, fatura só com os cursos. Então vem uma revolta mesmo. Mas, né, ao mesmo tempo a gente vai respirando no coração, e quando a gente acolhe, né, estou com raiva, estou com revolta, estou achando tudo isso injusto, né, não vai resistir, não, eu sou da coerência do coração, eu não posso ter raiva, eu tenho que ter equilíbrio, né, mas como eu posso melhorar um pouquinho a situação para eu poder tomar um caminho, né? Como é que eu vou resolver isso de forma consciente e coerente, né? Então, não foi bem um ressignificar, né? Mas foi acolher aquilo, tudo aquilo era presente, o fato estava ali, acontecendo, né? E a gente faz as coisas práticas, né? Liga para o advogado, liga para a equipe, fala assim, tá acontecendo isso, como a gente se organiza, pede ajuda, né? Às vezes a gente tem uma rede de freelancers assim que podem nos ajudar. Eu até brinquei, o Massaro tá aqui. Eu falei assim para essa pessoa que eu falei assim, bom, propósito de bombeiro é salvar vidas. E o Massaro estava aqui, agora não sei se ele está aqui ainda, mas é isso, é a gente poder identificar que o problema é grave, que tem uma situação ali a ser resolvida, que você está impactado emocionalmente, inclusive prejudicou o meu sono, porque eu devo ter inundado o meu sistema de cortisol nessa hora de luta, fuga, congela, como é que a gente faz para resolver isso? E ao mesmo tempo a gente vai acolhendo. E aí você conversa com um, conversa com outro da sua equipe, e as pessoas começam assim, bom, Rô, deve ser um livramento, né? Se aconteceu é porque tinha que acontecer. E aí você vai, né, escolhendo, né, entrar num estado de melhor qualidade, e isso não significa, né, que a gente está aceitando aquela situação, só a gente está acolhendo aquela situação. O Massaro chegou aí, nosso bombeiro de verdade. Então, quando a gente fala assim, como ressignificar, eu acho que é escolher que emoção eu vou lidar com aquilo, porque o fato é aquele, né? E ele é imutável, mas como eu me sinto em relação àquilo é que vai fazer toda a diferença na forma como eu vou enfrentar a situação, né? Então, num primeiro momento, eu acolhi aquela raiva, aquela revolta, liguei para o advogado, fiz tudo o que tinha que fazer, e depois eu comecei a sentir assim, eu peço todos os dias que toda incoerência, né, vá saindo da minha vida, para que a coerência possa ocupar esse lugar de todos os aspectos da minha vida, né? Como eu desejo tudo isso para vocês,
né? Então, naquele momento eu usei a coerência para me autorregular, fui ficando melhor e comecei, né, a entender que tudo aquilo tinha um grande porquê, né? E o porquê era, se aconteceu, não era coerente, né? Então é a gente confiar, né, ter certeza de que isso que a gente está assumindo é real, né? Pode até não ser, né? Mas a gente assumir que esta é a realidade e que se de alguma forma o universo está transformando essa relação, é porque é para o nosso bem, porque a gente pratica coisas boas, a gente vibra coisas elevadas quando pratica coerência, quando escolhe o estilo de vida baseado no amor, na compaixão e no perdão, né? Que a gente possa um dia perdoar esses rompimentos que acontecem na nossa vida, com irresponsabilidade, né? Alguém pensou qual seria o impacto disso na BeHeart, na comunidade da BeHeart, ou seja, em vocês, na nossa fisiologia, nós, equipe da BeHeart, como é que isso poderia impactar? Então, eu acolho a mudança, né? Não estou ressignificando nada, só estou escolhendo acreditar, ter certeza de que saiu, está incoerente. E em breve, né, a gente vai ter essa confirmação, certamente uma oportunidade, um parceiro muito mais alinhado com a gente vai aparecer e vai dar tudo certo, mesmo que eu falte um pouquinho com vocês, com menos posts, porque eu vou estar longe, né? Eu vou estar lá nos Estados Unidos. E é isso, amores. Rose, acho que a gente acolhe a situação muito mais do que ressignificar, né? E escolher, nem que seja um pouquinho, sair de uma emoção que desgasta a gente fisiologicamente, que faz a gente pensar pior, e escolher respirar no coração, ativar qualquer frequência, né, que vai elevar a nossa energia, a nossa frequência, como a gratidão, por exemplo. É uma gratidão no escuro, né? A gente agradece por essa experiência, por essa situação, acreditando, tendo fé e certeza de que o universo está cuidando. A gente trabalha por propósito, né? A gente está aqui por propósito, para se autorregular, para fazer o bem para a gente, para fazer o bem para o outro e para fazer o bem para o universo, né? Então, se a gente está se reunindo em nome do amor, certamente a gente está conectada com as frequências mais elevadas desse campo que une tudo e todos, né? Esse campo cheio de informações, cheio de frequências, cheio de níveis. Então a gente deve estar conectado com frequências elevadas. E então a gente pode confiar que o caminho vai aparecer, que as coisas vão dar certo, que não precisa ser perfeito, porque a vida acontece em tempo real, é vida real, e a gente vai enfrentar juntos aqui esses desafios e vai estar tudo certo. Então, Rose, no coração mesmo, é como a gente se autorregula perante qualquer situação. Isso é resiliência. Resiliência não é aceitar esse tipo de rompimento dessa forma, mas não brigar contra a realidade. Ela tá aí. Se eu ficar ressentindo isso, eu vou ficar com insônia, que foi o que aconteceu hoje, né? Eu não dormia, mas lembrando dessa situação. Mas mesmo assim eu acordei ok, né? Eu dormi 2 horas, acordei ok, na certeza de que eu ia me autorregular aqui nessa live, que eu ia ficar melhor para tomar melhores decisões, né? Então, existe a inteligência artificial hoje, então eu estou confiante de que a gente, equipe pequena que a gente tem, vai dar conta, mesmo eu estando longe nos Estados Unidos. Esse é outro assunto, pessoal. Dia 25 eu vou para os Estados Unidos com fuso horário de 5 horas. Então, a semana que vem a gente faz a live às 7h07 da manhã. Mas na outra semana a gente vai fazer a live às 7h07 da noite, porque senão eu teria que fazer a live lá às 2 horas da manhã. Eu estou indo para uma jornada dupla. Eu estou indo para uma jornada, primeiro uma jornada espiritual, de altíssima espiritualidade. Eu estou indo primeiro para Mount Shasta, que é um lugar na Califórnia, lá quase com Oregon, e que é uma montanha muito espiritual.
Então eu também estou nessa jornada de evoluir espiritualmente, não só pela coerência, mas começando a reconectar com esse aspecto do meu ser que eu fui deixando um pouquinho de lado, que é essa espiritualidade mais profunda, né? Então eu tô indo, eu e a doutora Marina, minha cardiologista e conselheira da BeHeart, estamos indo nessa jornada para receber insights, para entender melhor os caminhos da BeHeart, para a gente gerar um impacto positivo, trazer cada vez mais amor e coerência para vocês. Em seguida eu vou lá para um evento do Instituto HeartMath, né, que é o instituto que nos orienta nessa filosofia de vida da coerência cardíaca, nessa metodologia das práticas de autorregulação. Então eu estou indo para lá. Tem algumas outras pessoas do Brasil que a gente certificou, mentores HeartMath, que estão indo também. E a gente está indo numa delegação, devem ir umas 10, 12 pessoas. E para interagir com os nossos professores e mestres lá, né? Então vão estar todas as grandes cabeças e os grandes corações do Instituto HeartMath, que a gente tem tanto orgulho, e a gente vai ali também receber informações. O evento chama Love Unleashed, que é mais ou menos liberando o amor, libertando o amor. Então vai ser uma experiência, tenho certeza, muito regeneradora. Ao mesmo tempo tem negócios, coisas práticas, network, mas lá no fundo toda a coerência é um caminho espiritual, um caminho também para a espiritualidade. É muita ciência, mas na hora que a gente entra nesse estado de coerência e gera ordem interna, a gente está se conectando com a espiritualidade maior. E em seguida eu vou para Sedona, que é outro lugar muito espiritual nos Estados Unidos. Os dois são, tanto o Mount Shasta quanto o Sedona são considerados grandes portais energéticos. Eu vou lá ver o que é isso, experimentar, entender e enfim. Então vai ter um pouquinho de mudança da nossa rotina, tá bom? Então é isso que eu queria contar para vocês. E também, curiosamente, né, no momento que a gente tem esse desafio com a agência parceira, ou não tão parceira, hoje faz 25 anos que eu fundei uma agência. Tudo bem que eu não estou na operação mais, né, mas a reserva de ideias, a minha agência de marketing consciente, neste dia, né, em que eu tenho um desafio com uma agência, ela faz 25 anos. Por que a reserva não atende a BeHeart? Porque a gente não é especialista em marketing digital e a BeHeart precisa de marketing digital. Então, por isso que a reserva não está nessa parceria. Mas enfim, pessoal, queria contar tudo isso para vocês. Quero saber como é que chega aí. Ai, Vanessa, que revolta mesmo, né? Porque é injusto. E... A Vanessa diz que máximo, Rô, sim, eu acho que vai ser uma experiência muito legal e que vai somar bastante o trabalho que a gente faz aqui juntos, né? Então, o Dr. Joe Dispenza fala que a gente evolui em bando, né? Então, se um de nós recebe toda essa sabedoria, toda essa energia de lugares sagrados, a gente está compartilhando tudo isso aqui juntos, né? A gente tem um campo, é um campo da BeHeart e que todos nós estamos de alguma forma conectados e fazendo parte de uma coisa coletiva, né? Então, certamente, uma das minhas intenções é receber ainda mais clareza, informações, intuição para poder compartilhar aqui com vocês. Viva Riba, salve os voos, né? Que realmente é um voo da minha alma, mas também é um voo de avião, né? No meio de uma guerra, né? Então é também um friozinho na barriga, né? Ir para os Estados Unidos no momento de uma guerra e com tanta coisa acontecendo no planeta. Mas eu tô confiante, na certeza de que isso é um chamado do coração e que vai dar tudo certo. Enfim, estamos sendo chamados para esse lugar, nesse momento da vida, também por algum motivo, né? A coerência sempre sabe.
A coerência sempre sabe o caminho. A gente só precisa facilitar esse estado de coerência em nós mesmos. É isso, amores. Rose, me fala, como é que tá essa coisa da gente ter falado? Tem uma observação aqui da Rosângela. Que delícia, vai ser tudo muito auspicioso. Tenho certeza que sim. Massaro, em tudo, ao receber uma notícia como essa de um fim de parceria também. Sim, aí ele começa antes. Sempre passamos pelos 5 estágios do luto. Ai, pessoal, muito legal o que o Massaro tá falando. Porque a gente, eu, a doutora Marina e a doutora Eliane, que também é certificada HeartMath, a gente está desenvolvendo um curso para profissionais de saúde aprenderem a se autorregularem e viverem com a coerência do coração, né, como ferramenta para cuidar de outras pessoas e de si mesmo. E o próximo curso que a gente quer desenvolver é sobre o luto. Então, todos eles dentro dessa plataforma Modo Vida, como a gente sai do modo sobrevivência e entra no modo vida, utilizando a coerência cardíaca como caminho. Então, foi legal você trazer, os 5 estágios do luto, porque a gente pode aprender com ele, com esses estágios, ou olhando o luto, que tudo pode ter superação. E certamente é um acordo comercial que em breve a gente vai estar fechando outros acordos parecidos ou até diferentes, ou achando situações, como acomodar essa situação de uma forma criativa, inovadora, enfim, e acreditar no flow da vida, que isso vai dar tudo certo. O Massaro falou, até um propósito nobre sofre desafios. Isso é muito interessante. Então a gente pratica aqui muito amor e muita resiliência. Está sendo ótima a forma como a gente está lidando com isso, com positividade, com confiança, mas também com justiça. A gente não pode deixar uma situação dessa sem falar, simplesmente acontecer da noite para o dia, não te atendo mais. Eu tenho 4 dias úteis até a minha viagem, tem um feriado acontecendo, mas eu estou confiante, de que vai dar tudo certo, mesmo que não dê tudo certo, ninguém vai morrer se ficar sem post, se atrasar um pouquinho o lançamento de um curso. Então é isso, amores, é acolher, é o máximo que a gente pode fazer. E não é uma questão de multa, é questão de ética e empatia. Sim, o que eu pensei assim hoje era uma responsabilidade relacional, independente de serem 2 organizações, 2 empresas que resolvem fazer um contrato de parceria, tem seres humanos atrás disso. Então, por trás de toda empresa tem vários seres humanos. E o que eu sinto foi isso, que não foi considerado o lado humano. Enfim, é o que temos, amores, é o que temos. A Tati diz transcendência. É transformar a resiliência em transcendência, o Instituto HeartMath fala muito da resiliência não só para a gente se recuperar de situações, mas também para se preparar para situações e depois se recuperar das situações. E quanto mais a gente pratica a coerência, mais a gente vai deixando a nossa bateria interna cheia, e a energia que a gente tem no sistema é diretamente ligada, a nossa resiliência é diretamente ligada na energia que a gente tem no nosso sistema. Quando a gente pratica a coerência, a gente vai enchendo essa bateria, e é isso que eu fiz. Na hora eu tive uma raiva ariana, assim, falei, meu Deus, eu tava entrando numa terapia super desafiadora, e às vezes vinha essa história na minha cabeça, no meio da terapia, e aí eu respirava, daí voltava, mas à noite também voltou muitas vezes, que prejudicou o meu sono. Mas estou aqui com vocês praticando autorregulação e isso está me fazendo bem, e certamente eu vou sair dessa live com mais criatividade e com mais sorte, Quando a gente entra na coerência, a gente atrai sorte, sincronicidade, a gente aprende a ler os sinais do universo. Então eu tô aqui de coração aberto
para o universo me mostrar os caminhos, né? Sempre, não é que eu tô parada, né? Eu tô lá vou procurar pessoas, já peguei uma pessoa para me ajudar nesse processo enquanto eu estiver fora, que não pode assumir tudo, mas a gente vai nesse flow, né, de resolver a situação. A Rose falou, foi bom, vou trabalhar isso. Maravilhoso, a gente vai trabalhando e vai evoluindo juntos. Outra coisa que estou trabalhando é soltar o controle, que é essa confiança, né, de que quando a gente entrega para o universo, no tempo certo, se a gente estiver vibrando, abundância, se a gente estiver vibrando escassez, a gente vai vibrar mais escassez, a gente vai atrair mais escassez. Né? Então é realmente confiar de verdade, né? Colocar o coração preenchido de que aquilo já né? Já está com a gente. É só uma questão de fazer um matching. Então, para fazer o matching, a gente tem que vibrar o que a gente quer sentir na hora que os nossos desafios estiverem superados ou que os nossos sonhos estejam manifestados. Então, é isso, é soltar o controle. Eu às vezes ouço alguma coisa de espiritualidade e eles dão uma dica. Não adianta você pedir a mesma coisa toda vez, né? Porque quando você pede, o universo começa a trabalhar em cima disso, como se fosse um computador. Mas se você pede de novo, ele começa de novo, aí vai atrasar ainda mais, né? Porque tá mostrando que você tá na escassez, você quer aquilo, você quer aquilo, você quer aquilo, e você tá vibrando essa ansiedade para a coisa acontecer. E aí você vai trazer mais ansiedade, vai começar de novo, você vai continuar ansioso, vai ficar mais ansioso. Então é um exercício gigantesco a gente soltar o controle, né? E confiar, ter certeza de que aquele assunto que a gente naquele momento é incapaz de resolver sozinho, na hora que a gente genuinamente, de forma muito verdadeira, com muita autenticidade, a gente solta isso para o universo, né, na confiança de que tem uma força maior, né, e de se sentir como abençoado, como milagre recebido. Como é que eu vou me sentir quando esse milagre acontecer, quando eu resolver essa situação que está me atrapalhando, quando eu manifestar um sonho, enfim, a gente vai vibrando para atrair. Muito bom soltar o controle, né? Essa entrega. A Tati diz, engraçado, você sem dormir fica mais bonita. Maquiagem. Obrigada, meu amor. Maquiagem e resiliência, né? A gente pratica. E outra coisa que eu achei interessante durante a minha insônia foi que eu não fiquei nervosa, né? Eu entreguei ela. Falei assim, pô, ontem eu dormi bastante, hoje eu tô precisando ficar acordada depois de anos que eu não tenho insônia. Entregar, né? Entregar e não lutar contra isso. Se eu resistisse, se eu ficasse nervosa, se eu ficasse ansiosa porque eu não estava dormindo, porque eu tinha que acordar às 5 horas da manhã para fazer a live às 7, tá boa, né? Certamente isso ia piorar a situação, ia drenar mais a minha bateria, ia inundar o meu corpo com os bioquímicos do estresse, como o cortisol. E dessa forma eu não ia estar aqui inteira para fazer essa live com vocês. Mas eu já liberei a minha agenda da manhã, eu ia acompanhar minha irmã na quimioterapia, e se eu precisar eu dou uma descansadinha, se eu não aguentar, mas eu acho que essa live vai me energizar. A Tati, outra Tati, lua minguante, virando para lua nova, com um céu muito único. E olha só, você acabou de dizer da raiva ariana, justamente onde está o movimento do céu. E chama exatamente disso, de sincronicidade. É isso, Tati, tem 7 planetas no meu signo, eu sou ariana. É muita coisa acontecendo no céu. E eu acho que eu peguei um pouco dessa energia, né? Tem uma energia forte do Plutão, que o Plutão é uma coisa mais intensa de destruir, começar coisas, né? E com muita intensidade. E eu acho que isso também interferiu, né, na decisão e na forma que os líderes dessa agência fizeram com a Bihart, lidaram com a situação da Bihart. Tá tudo muito explosivo. Então, por isso, ainda mais, né, eu não entendo muito de astrologia, mas ainda mais a gente tem que praticar essa resiliência.
Ainda mais a gente tem que vibrar alto para não entrar nesse looping dessa configuração do céu. Inclusive, os especialistas em astrologia estão dizendo, né, aqui é o momento da escolha, né? Eu vou vibrar o medo ou eu vou vibrar o amor e escolher aproveitar esse trânsito para gerar uma transformação real na minha vida, né? É um trânsito de finais e recomeços, né? Talvez o mais forte nos últimos anos é o que eles estão falando. Muito bom, Tati. A rede diz gratidão por compartilhar, são questões que passamos no dia a dia. Pois é, e aqui a gente tem esse propósito juntos, né? A gente compartilhar as nossas situações do dia a dia para a gente aprender juntos como a gente lida com essas situações com amor, né? Com coerência do coração, coisas que às vezes a gente estava lidando no modo estresse, no modo sobrevivência e atraindo os mesmos resultados, né? Então a gente pode escolher, principalmente nesse cenário astrológico de novos começos, apesar de doloridos, né, e intensos, a gente pode escolher se transformar para o amor. E conversando aqui juntos, quando a gente faz isso juntos, entende isso juntos, a gente está evoluindo em bando, como diz o Dr. Joe, e co-criando juntos um novo estilo de vida, né? Um estilo de vida que esteja mais alinhado com essa frequência da coerência que a gente quer manifestar na nossa vida. A Vanessa falou que boa, não tinha pensado desta forma, porque a gente está pensando só com o cérebro, né? A gente está programado. Na hora que a gente traz essa dimensão do coração, né, muda toda a perspectiva da situação. E isso é só uma escolha, né? Escolher diferente. A Tati manda corações. E é isso, meus amores. Vamos para a última prática. Vamos irradiar o nosso coração para todas as nossas questões e para o planeta que está precisando demais, né? Essas energias que estão impactando a gente, estão impactando toda a humanidade, né? Tá todo mundo sob o mesmo céu. Então, vamos rezar muito para que essa energia do Plutão unida a todos esses planetas, são 7 planetas dentro do signo, primeiro signo do zodíaco e o signo regido por Marte, que é essa força, né, guerreira. E a gente está no meio de guerra, né? Então vamos mandar o máximo de amor do nosso coração para esse momento planetário. Então vai acalmando a respiração, respirando mais profundo, mais lento, vai ativando esta consciência do seu corpo, a sua mente, suas emoções. Observa tudo, acolhe. Se você quiser, traga a mão aqui para o centro do seu peito. Agradeça muito o seu coração por ser seu parceiro nesse processo de transformação, onde você pode escolher pelo amor e sair das escolhas pelo medo. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Como se seu coração pudesse, neste momento, respirar. Vai inspirando pelo coração e expirando pelo coração, criando um ritmo confortável para você. Um tempo de inspiração e expiração parecidos, por volta de 5 segundos. Inspire contando até 5 e expire contando até 5. Vai observando, sentindo a mudança dessa simples respiração em toda a sua fisiologia. Inspire e expire. Muito bom, pessoal.
E neste momento a gente aprofunda juntos o estado de coerência, ativando uma emoção regeneradora, como amor, gratidão, felicidade, paz, alegria, entusiasmo, confiança, certeza, entrega. E você pode escolher qualquer uma dessas frequências para ativar no seu coração. Escolha aquela que está mais fácil, mais disponível para você, ou aquela que você quer treinar e instalar no seu sistema, como compaixão, perdão. Localize um momento da sua vida onde essa frequência, essa emoção esteve presente, reconecta e passe a respirar no seu coração, elevando a nossa frequência coletiva e regulando cada vez mais a nossa fisiologia. Inspira profundamente amor, gratidão, felicidade. E ao expirar, vai instalando essas frequências no seu sistema e no nosso campo coletivo, como se fosse um grande depositório de amor que a gente vai aqui trazendo juntos, alimentando esse campo coletivo para já compartilhar. Inspire profundamente, paz, tranquilidade, harmonia. Expire. Inspire compaixão, inspire perdão, inspire amor. E vai expirando, se nutrindo, observa, sente o efeito desta respiração enriquecida pelas emoções na sua fisiologia. Alguns ciclos bem profundos, cada um ativando a emoção escolhida. E com gratidão no coração, a gente passa a irradiar essas frequências elevadas, primeiro para nós mesmos, para as nossas células, para os nossos órgãos, promovendo resiliência, vitalidade, cura, muita coerência. Respire e sinta a coerência se instalando cada vez mais profundamente, gerando ordem, gerando vibração. Inspire profundamente a sua emoção regeneradora e ao expirar, vamos ampliando a partir do nosso coração essa transformação e a gente vai irradiar para o nosso campo individual, que a gente possa passar pelas pessoas e os ambientes e irradiar amor, transformar vidas, sem abrir a boca, simplesmente irradiando uma frequência do amor. Inspire profundamente, vamos ampliando esta irradiação do nosso coração para os nossos ambientes, casa, trabalho, para todos os lugares que a gente frequenta, intencionando harmonia, vibração positiva. Eu sinto de intencionar alegria nesses ambientes. Vamos ampliando, respirando e irradiando para as pessoas que a gente ama, para as pessoas com quem a gente tem desafios, para as pessoas que nos deixam na mão, nossa frequência da compaixão, para as pessoas que precisam, que estão na guerra, nos hospitais, ou simplesmente vivendo um transtorno interior, uma separação, a crença numa separação, o desequilíbrio, a doença mental, o burnout. Irradiemos muito amor, muita coerência e muita resiliência.
Inspirando profundamente, a gente vai ampliando esta frequência para o nosso bairro, cidade, país, para a nossa natureza, mares, rios, oceanos, para o nosso clima. Vai sentindo a partir do seu coração essa energia amorosa inundando tudo, irradiando para os líderes desse planeta, intencionando consciência, discernimento, amor, pertencimento à humanidade. Irradie. Irradie o mais profundo perdão para todos esses líderes. Inspire profundamente a partir do seu coração. Irradie e abrace todo o planeta Terra. Sinta o seu coração, nosso coração coletivo, abraçando a humanidade e tocando todos os corações do planeta. A intenção de segurança, de harmonia, de amor, de certeza, de entrega, de felicidade. Perceba as pessoas recebendo a nossa coerência. Vamos irradiar uns para os outros aqui, vamos irradiar para as pessoas que vão assistir a live na gravação. Vamos irradiar para os nossos professores, para todas as experiências que nos trouxeram a consciência de hoje. E aos pouquinhos vamos trazendo atenção aqui para a nossa live. Como você se sente? Eu me sinto consciente, com clareza, com confiança. Bem-vindos quem está chegando agora. Mas a gente vai então finalizando aqui a nossa live. A Rô se sente plena, que assim seja, meu amor, que assim seja. Plenitude do coração. Então se preparem, a gente vai comunicar, mas a Rô vai para os Estados Unidos com a doutora Marina, para a gente trazer mais coisas legais lá do Instituto HeartMath. No mínimo a gente vai trazer mais amor, mais consciência. Eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. A Lília está reabastecida. E é isso, meus amores. Então a gente vai finalizando aqui, nos vemos na próxima quinta, 7h07 da manhã ainda. Massaro, se sentir bem é o maior propósito. Com esta parceria ou com outra, o mais importante é se sentir bem. E que todos se sintam bem, né? Que as parcerias permitam um crescimento maior do que aquele crescimento isolado e que possa nutrir todos os envolvidos com propósito. Né? E, enfim, se está fora do propósito, né, a vida tira, né, se está incoerente. Agides gratidão. E eu que agradeço, meus amores. Muito obrigada por me apoiar nesse momento desafiador, compartilhando a energia de vocês nessa prática conjunta. Tenho certeza que os caminhos vão se abrir, né, porque a gente está vibrando coerência. E é isso, meus amores. Nos vemos então na próxima quinta, 7h07 da manhã. Muito obrigada e amo vocês.